E aí galera, estamos de volta aqui com o nosso estudo de Linux e software livre. Vamos analisar agora uma questãozinha, dá uma olhada aí então, vem comigo. O KDE Control Center do Linux é uma ferramenta equivalente ao painel de controle do Windows e serve, por exemplo, para o gerenciamento de conexões de rede. Então vejam só, lembra que nós vimos há pouco o KDE Control Center? Funções semelhantes àquelas que nós temos no painel de controle do Windows, nós encontraremos aqui. Então o gerenciamento de conexões de rede é possível? Sim. Portanto o item está correto. Vamos marcar ali? Então vamos lá, vou colocar para vocês aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Já está marcado aqui. Então você vai colocar aí que esse item ele está correto, né? Fez um Czinho, um C aí meio assim, meio assado. Vamos continuar então. Aqui, galera, nós vamos falar das principais distribuições do Linux. Então veja, no material complementar que eu vou fornecer a vocês, tá? Vocês vão ter aí impresso as principais distribuições. Então você vai assistir, vai ler, vai reescrever para memorizar melhor isso aí, certo? Veja só. O que é o Linux? Então nós falamos lá no início, né, desse módulo aqui, nós falamos que o Linux é o kernel. Então o kernel é o sistema operacional. Mas aí também nós fizemos uma comparação do kernel como se fosse um motor de um veículo, onde você não consegue dirigir um veículo somente com motor, correto? Você precisa de toda a estrutura. Eis que vem aí uma questão, por exemplo, de prova, né, já caiu uma questão de prova, não coloquei no material aqui, nem, na verdade não lembrei na hora, mas olha só, uma questão falando que o Linux é essencialmente o seu kernel. Certo? O Linux é o seu kernel. Mas para que eu possa utilizá-lo, é necessário de outros componentes. Eis que aí surgem as distribuições, ou também chamadas de distros. Tá? Então, se você vir na prova lá, distro, está se falando o quê? De um Linux que eu posso utilizar. Então, vamos dar uma analisada aqui e conhecer as principais distribuições do Linux. Vamos lá. Turbo Linux, tá? Conectiva, Kurumin, Debian, ou Debian, né? Fedora, Gentoo, Gnopx, Mandriva, Red Hat, Slackware, SUSE e Ubuntu. Então vejam só, essas são todas as distribuições do Linux, Jefferson? Não, nós temos muito mais, né? Algumas distribuições, como por exemplo o próprio Ubuntu, que é a última que eu coloquei aqui, tem variações da própria, né, que é o Xubuntu, Kubuntu, que são variações da própria distribuição do Ubuntu. Agora eu coloquei para vocês aqui aquelas que mais caem em prova. Então, não adianta eu querer saber tudo de tudo. Tem que saber aquilo que mais cai, ênfase nisso. Então, aprenda essas distribuições, tá ok? Leve consigo. Vamos lá, vamos continuar a nossa análise então do Linux. Questãozinha de prova, olha só. O Linux, um sistema multitarefa e multiusuário, é disponível em várias distribuições, entre as quais Debian, Ubuntu, Mandriva e Fedora. Então, todas que nós vimos agora há pouco, todas não, né? Mas todas que estão aqui estavam lá na nossa análise. Então, você vai colocar lá item correto, tá certo? Então veja aí só um exemplo, né, de uma questão de prova que cobrou as distribuições do Linux. Então, como eu disse, é importante, estude e aí você garante seus pontos na sua provinha aí, beleza? Vamos lá então, continuando nossa análise aí, galera. Vem comigo. Dá uma olhadinha agora aqui, ó. O que eu coloquei nessa tabela para vocês, gente? Vejam só. Praticamente uma síntese de toda a nossa aula. Ah, já, então só vou assistir isso aqui. Não, isso aqui é para o momento de revisão. Então você vai pegar aquela revisão, aquele momento, né, que antecede a prova e tal, você, lógico, não vai deixar para estudar no último dia, vai fazer isso, né? Mas deixar para estudar no último dia, o que eu digo é não estudar, né, antes da prova e no último dia, agora eu vou estudar. Não, isso aí jamais. Mas você vai fazer aquela revisão sempre com tranquilidade, né? Se tiver afobado é melhor não estudar, você vai esquecer aquilo que você estudou antes e não vai aprender o que você estudou agora. Então fica a dica para vocês aí. Gente, síntese, prestem bastante atenção então para relembrar e para aprender, né, de novo tudo que nós vimos. Vamos lá, vem comigo. Licença. Então você vai lembrar que o Windows, ele é um software o quê, gente? Ele é um software proprietário. Enquanto o Linux, a licença dele é um software livre. E o kernel? O Windows tem kernel? Tem, né? O Windows tem kernel. Deixa eu apagar tudo logo aqui, ó. Pronto. Ó, o Windows tem kernel, mas não pode ser alterado pelo usuário. Enquanto o Linux pode ser alterado. Shell. O Windows tem shell, que é o prompt de comando. Não pode ser alterado porque eu não tenho acesso ao código-fonte. Enquanto o shell do Linux eu posso alterar porque eu tenho acesso ao código-fonte. Diretório raiz do Windows, o C dois pontos, do Linux, a barra. Lembre-se de estudar a estrutura de diretórios do Linux, viu? Interfaces gráficas, no Windows eu tenho apenas uma, enquanto no Linux eu tenho várias, né? As principais são KDE e GNOME. Administrador, gente, no Windows no Windows são vários, né? No Linux apenas um, que é o root. Gerenciador de arquivos, no Windows, é o Windows Explorer, é o padrão dele, né? Já vem com ele. Enquanto no Linux nós temos o Conqueror ou Nautilus, né? Coloquei aqui só os principais. Interação entre Linux e Windows. Então vamos lá. Eu quero instalar na mesma máquina. Eu consigo? Sim. Aí, olha só.
O que eu preciso para instalar na mesma máquina? Ou eu vou precisar de 2 discos rígidos, ou eu vou precisar dividir o meu disco rígido, ou seja, particioná-lo, tá? Porque o sistema de arquivos deles é diferente. O Windows utiliza como padrão o NTFS, enquanto o Linux utiliza o ext3 ou 4, né? X3 ou 4, beleza? Então eu preciso de 2 discos rígidos ou um dividido, tranquilo? Mas é possível, Jefferson? Sim, é possível. Então acompanha comigo. É possível, porém em partições ou em HDs distintos, né? Execução na mesma máquina, apenas um de cada vez. Então entra uma situação aí, vamos supor que eu tenha, olha só, vamos supor que eu tenha Windows e Linux na mesma máquina, como nós falamos anteriormente. Vou iniciar. É uma situação que nós chamamos de dual boot. Então boot é a inicialização do sistema operacional. Dual boot, vou dar um duplo boot, né? Mas não é possível um duplo boot num contexto, né, de inicializar os dois ao mesmo tempo. Um ou outro, tá? Um ou outro. Então, apenas um de cada vez. E aí vão entrar, galera, os gerenciadores de boot, que eu vou mostrar para vocês já já. Vamos terminar a nossa análise aqui, eu vou mostrar para vocês os gerenciadores de boot. Então você vai fazer o link. Ah, já só isso aí é para que eu possa inicializar um ou outro. Sim, vem comigo, acompanha a nossa análise ali, ó. Acesso aos arquivos na mesma máquina. Então nós temos aqui por padrão que do Linux é possível acessar os arquivos do Windows por padrão, enquanto do Windows para acessar arquivos do Linux é necessário instalar um software. Mas é possível? Sim, é possível. Já caiu em prova perguntando isso, né, se era possível. E é. Acesso aos arquivos na rede. Então eu vou utilizar no Linux um software, que é o Samba, tá ok? Então já dá para deduzir aí. Samba, quem é que desenvolveu esse software, né? Foi um brasileiro. De onde? Do Rio de Janeiro. Tranquilo? Então vem comigo. Olha só. E o hardware? É possível que eu compartilhe o hardware? Sim, se eu posso instalar os dois na mesma máquina, sim. Agora tem um detalhe. Olha só, é possível utilizar o mesmo equipamento desde que exista driver para ambos os sistemas operacionais. Então o que pode acontecer? Vamos colocar aqui uma situação hipotética. Eu posso ter uma placa de rede, gente, uma coisa muito difícil de acontecer atualmente, mas só para que você, né, contextualize. Eu tenho uma placa de rede no computador, certo? E eu tenho Windows e Linux. Pode ser que a minha placa de rede funcione no Windows, mas não no Linux. Por quê? Pode ser que não exista driver para o Linux daquela placa de rede. Como eu disse, é uma situação muito difícil, tá? Muito difícil, mas pode acontecer. Tranquilo? Então vem comigo. E agora você vai conhecer então os gerenciadores de boot para o Linux, tá ok? Então corta ali para a tela, vamos dar uma olhada ali. Olha só, nós temos o Lilo, tá? E o Groovy. Então ambos são gerenciadores de boot. Lembrando, qual seria a função deles então? Eles permitem que o usuário defina na inicialização qual sistema operacional vai ser carregado. Então, o processo de boot está começando, memória ROM foi acionada, tal. E aí eu vou poder escolher Linux ou Windows, né? Supondo que eu tenha os dois instalados aí, tá ok? Vamos lá. Então, corta ali, vamos continuar aqui. Questãozinha de prova. O carregamento, o boot do sistema operacional Linux pode ser gerenciado pelo programa Lilo. E aí você fala, Gerson, mas essa questão aí está muito fácil, né? Está muito tranquila. Pô, é lógico que pode. Nós acabamos de ver que o Lilo é gerenciador de boot. Mas se você não conhecesse antes, você acertaria a questão? Não. Então vamos marcar ali, vamos colocar a questão, você vai colocar que o item está correto, né? Então, a palavra boot aqui significa inicialização do sistema operacional. Vamos lá então, vamos continuar, galera, nossa análise aqui. Outra questão. No Linux, por padrão, o aplicativo Groovy é usado para enviar um correio eletrônico para destinatário na internet. Então, olha só. Nós acabamos de ver que os dois são o quê? Os dois são gerenciadores de boot, não é isso? Bom, e o Groovy, como ele falou na questão aqui, não é para enviar correio eletrônico. Quem é que eu poderia usar no Linux para enviar correio eletrônico? Mozilla Thunderbird, por exemplo. Tá certo? Eu vou marcar a questão ali. Questãozinha também bem fácil, né? Lógico, desde que você conheça o aplicativo Groovy. Então, o item vai estar errado. Tá ok? Então vem comigo, vamos continuar a nossa análise. Pode ficar ali. Qual o nome de usuário mais importante no Linux? Então ele não quer saber a função dele, e sim o nome, né? Ele é o administrador? Não. O nome dele, olha só, nome, eu vou marcar para vocês, é nome de usuário. O nome de usuário mais importante, ele é o root. Lembrando que há apenas, né? Lembrando que há apenas o que, gente? Um root, tá certo? Então, letra B de bola. Vamos lá, continuando nossa análise. Ao contrário de um software proprietário, o software livre ou de código aberto permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo.
O GNU/Linux, lembra que nós vimos lá atrás, então, quem é o GNU/Linux? É exemplo de sistema operacional livre usado em servidores. Bem, então o item está 100% correto. Aí aqui eu vou deixar uma ressalva para vocês, gente. Vejam que ele falou na questão ali, que o Linux é usado em servidores, não é isso? Bom, ele pode ser usado em servidores, Jefferson? Pode. Pode ser usado em ambiente doméstico? Pode. Por que eu estou falando isso? Porque algumas questões já trouxeram, né, à tona essa questão de não poder utilizá-lo em ambiente, por exemplo, de escritório ou em ambiente de empresas, né, o Linux. Errado, gente, tá? Não há essa restrição. Ele pode ser usado tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Não há essa restrição. Tranquilo? Fica a dica para vocês então. Vamos lá. O Linux permite a utilização de pendrives em ambiente gráfico. Bom, aqui seria a mesma coisa eu falar que um carro, não importa qual seja o carro, né? Um carro, ele pode dar marcha ré, por exemplo. Um carro comum, né? Vai permitir? Vai. Um carro comum pode colocar um som, né? Que é mais ou menos essa comparação. Pô, gente, lógico que pode, né? Posso utilizar em ambiente gráfico e posso acessá-lo também pelo console, pelo prompt de comando, tá certo? Vamos marcar a questão então. Então o item está correto. Olha lá, item correto. Bem, vem comigo. E aqui nós encerramos então o nosso módulozinho sobre Linux e software livre, tá? Aguardo vocês nas próximas videoaulas. Valeu, galera!